Uma nação industrial está sendo levada rapidamente ao abismo? Sim, e o pouco que você disse já tem várias dimensões. Pode-se resumir o que está acontecendo com a frase: quando os grandões fazem acordos entre si, os pequenos ficam de fora. E isso descreve a situação geopolítica. E aí os europeus ficam parecendo despreparados porque os Estados Unidos deram uma, como diria a senhora Baerbock, uma guinada de 360 graus. Vamos dar uma olhada no primado da política interna. Toda liderança política, independentemente de como o sistema social é estruturado, precisa de apoio social e de legitimidade interna. E isso é tão importante na Alemanha quanto nos Estados Unidos e na Rússia. A Rússia se reergueu economicamente nos últimos 25 anos. Isso tem um impacto positivo no padrão de vida das pessoas. Daí vem a alta credibilidade e lealdade de Putin e a lealdade da população russa. Putin deixou claro seus objetivos de política externa na guerra na Ucrânia. Ele disse: precisamos proteger a população de origem russa no Donbass. Precisamos garantir que a Ucrânia não entre para a OTAN, para que tenhamos uma zona de amortecimento, em direção ao oeste. Esse é o reflexo político clássico de um país que foi frequentemente atacado pelo oeste. E, em terceiro lugar, para esse fim, precisamos desnazificar a Ucrânia. No entanto, nesta guerra, ele precisa tomar cuidado para que as perdas não sejam tão altas. Essas perdas não afetam Moscou ou São Petersburgo, mas em Daguestão você vê os túmulos. Porque, principalmente, os jovens das regiões mais pobres se alistaram. Se olharmos agora para os Estados Unidos, Trump também tem um problema interno. Dos 340 milhões de americanos, 100 milhões vivem abaixo da linha da pobreza. Ou um pouco acima da linha da pobreza. Meu amigo Robert Gawakevi já disse há anos, o país está à beira de uma guerra civil. Aqui, o governo Biden tentou combater isso com o Inflation Reduction Act, tentando atrair empresas estrangeiras para que produzam nos Estados Unidos. E Trump tenta fazer isso por meio das tarifas, que a curto prazo naturalmente resultarão em aumento de preços nos Estados Unidos, mas a longo prazo também podem ter o efeito de que mais produtos sejam fabricados nos Estados Unidos. Por isso, ele quer redirecionar a política de defesa e a estratégia geopolítica. O governo Trump entendeu que os Estados Unidos já não têm mais a força econômica para, em um mundo unipolar, assumir a liderança e o domínio de todo o mundo. Por isso, ele muda de direção, ele pensa em territórios, ele pensa em hemisférios. Nós, americanos, protegemos nossa esfera de interesses e deixamos russos e chineses com as deles. Se você acessar o site do Ministério das Relações Exteriores do Foreign Office, encontrará uma entrevista com o secretário de Relações Exteriores Marco Rubio na íntegra. E aí Rubio diz: precisamos nos despedir de um mundo unipolar. Nós aceitamos o mundo multipolar no qual existem outros polos de poder, como por exemplo Rússia e China. Esses são os principais. Os europeus não têm papel algum. E agora, nesse campo de forças, quando os grandões fazem acordos entre si, olhamos para os europeus e, em especial, para a potência líder da Europa, que é a República Federal da Alemanha, porque ela ainda tem a maior força econômica. Com a guerra na Ucrânia, as lideranças erraram completamente em suas avaliações. A elite política dos partidos no poder seguiu um caminho errado. Achavam que teriam vida fácil contra os russos na Ucrânia. Poderiam puxar a Ucrânia para sua própria zona econômica, aproveitar a mão de obra barata e os recursos naturais e explorá-los de forma capitalista de mercado. E agora isso está dando errado. Ao mesmo tempo, os americanos conseguiram, ao explodir o gasoduto Nord Stream, cortar os europeus da energia russa de baixo custo. E isso significa que, em especial, a economia alemã não é mais competitiva nos mercados mundiais.
O fim do esportismo alemão está ameaçado e, com isso, perdas significativas de prosperidade. Agora, as elites políticas deveriam reconhecer seu fracasso, se colocar diante da população e dizer: nós assumimos a responsabilidade por nossos erros e renunciamos. É claro que eles não fazem isso. Em vez disso, querem desviar a atenção da crise interna na qual a Alemanha está mergulhando, reforçando ainda mais a construção de um inimigo externo na política internacional. Esses são os russos maus, o malvado Putin. Por isso precisamos nos armar. Com um programa de bilhões e trilhões, pode-se dizer que isso vai recair sobre nossos filhos e netos. Essa é a situação. E agora os europeus tentam buscar a paz na Ucrânia, que está se desenhando porque Putin e Trump estão fazendo acordos entre si. Os grandões querem voltar ao jogo e fazem de tudo para barrar um acordo de paz. Essa é a situação geopolítica. O senhor explicou isso muito bem agora. Voltaremos a falar sobre alguns pontos específicos mais tarde, Sr. Babi. É realmente uma façanha conseguir se indispor ao mesmo tempo com os americanos, chineses e russos. Isso é pura ingenuidade. É incompetência ou existe alguma estratégia intencional por trás disso? Chegamos a uma castocracia que é o governo dos mais tolos e piores. Como isso se tornou possível? Vamos pegar como exemplo a ex-ministra das Relações Exteriores, ainda ministra das Relações Exteriores, Annalena Baerbock, que durante seu mandato se concentrou em buscar uma recolocação futura e que fez lobby para poder ser reutilizada no âmbito da Assembleia Geral das Nações Unidas. Lá vão ficar muito felizes com ela. Como é possível que pessoas claramente sem visão de conjunto cheguem a cargos políticos de alto nível? Isso ocorre devido à política de identidade. Aqui, durante o recrutamento de pessoal, eu sei disso muito bem, porque isso também acontece na emissora pública. Aqui, durante o recrutamento de pessoal, são utilizados critérios irrelevantes. Então, ao preencher, por exemplo, cargos de chefia de redação, não se trata de quem é capaz, quem é o melhor. Mas aí dizem, precisamos de uma mulher do Partido Social Democrata ruiva. São vários critérios irrelevantes ao mesmo tempo. Mulher, Partido Social Democrata, e a cor do cabelo também conta. E assim continua o tempo todo. Precisamos garantir os direitos das minorias até que essas minorias estejam suficientemente representadas. Por trás disso, é claro, existem interesses. Assim, pessoas menos favorecidas também chegam ao topo. Agora isso se volta contra nós. Olhe para a Rússia. Lá lidamos com Lavrov, um jogador de pôquer totalmente astuto, frio e calculista no Ministério das Relações Exteriores. E agora compare com a senhora Baerbock, ou até mesmo o senhor Merz. Eles não chegam nem perto dessas pessoas em termos de habilidades, competências e experiência. Eles vão perder na mesa de negociações, e é por isso que os europeus estão sendo mantidos longe da mesa de negociações. Na diplomacia, existe um ditado: quem não está sentado à mesa, acaba no prato. E é isso que está acontecendo com os europeus agora. Eu tenho que dar uma risadinha nesse momento, mas na verdade essa é uma notícia bem amarga que você está nos dando. Você acabou de mencionar Baerbock. Poderíamos mencionar Hofritter agora, poderíamos mencionar Strack-Zimmermann, que de certa forma se estabeleceu nos últimos anos como porta-voz da indústria de armas. Deveríamos ir tão longe a ponto de dizer que deveria haver consequências de grande alcance para esses carreiristas narcisistas, porque eles prejudicaram gravemente a reputação da Alemanha? Na medida em que ocupam cargos públicos, essas pessoas, na minha opinião, violaram seu juramento de posse. Isso realmente deveria ter consequências criminais, mas não vai ter, porque eles também foram colocados em cargos e mandatos por um grupo forte de eleitores. E os responsáveis pelo desastre não são apenas aqueles que o causaram, mas também aqueles que não quiseram evitá-lo. Pode-se dizer que o eleitor alemão cochila rumo à ruína e dá vontade de gritar para as pessoas que têm direito a voto neste país: tenham piedade de vocês mesmos. O senhor mencionou algo muito importante, a responsabilidade individual. O que não entendi nas últimas semanas é por que os europeus estão indignados agora. Primeiro, apostam no cavalo errado. Primeiro, querem intensificar ao máximo,
pedem mais armas para a região e agora fingem surpresa porque a guerra não segue suas regras. Na minha opinião, a estratégia dos europeus foi um imperialismo oportunista. Eles queriam que os americanos fizessem o trabalho sujo militar e politicamente, para depois ficar com uma parte do saque para si. Um exemplo disso é o acordo de minerais que Zelensky propôs a Trump. Isso não foi uma iniciativa americana. A iniciativa foi de Zelensky. E isso fracassou quando Zelensky, Trump e J.D. Vance se encontraram na Casa Branca. Aqui é preciso reconhecer que, no parágrafo 4 do acordo, foi proposto pelo lado ucraniano, em consulta com os europeus e os democratas nos Estados Unidos, com quem Zelensky se coordenou, que fosse estabelecido que os Estados Unidos e a Ucrânia, como parceiros do tratado, assumiriam conjuntamente a responsabilidade de proteção pelos recursos minerais. Essa foi a tentativa de comprometer os americanos militarmente com um envolvimento na Ucrânia, e era isso que os europeus também queriam. Tropas em solo, soldados na Ucrânia, soldados europeus na Ucrânia, isso só é possível com apoio aéreo americano. Os europeus não têm os meios para isso. Foi exatamente isso que Washington não queria, por isso a reunião fracassou. Trump não queria ser passado para trás por Zelensky. Esse é o contexto. Você acabou de mencionar o saque. Eu li em algum lugar números entre 500 bilhões e 2 trilhões, que realmente seriam pagos em terras raras como compensação. Isso prova que, em guerras passadas, chamadas de agressão, no fim sempre envolviam recursos naturais. Sempre se trata de interesses econômicos e interesses geopolíticos. Aqui temos a situação de que grandes partes das jazidas de terras raras ucranianas foram exploradas na União Soviética. Ou seja, não temos números atuais, seria necessário explorar novamente. Estamos trabalhando aqui com base em estimativas, nada mais. E por isso, é claro, isso também é um pouco uma jogada no escuro. Se Zelensky fez tal proposta para um acordo de minerais ao Trump, ainda mais considerando que ele já prometeu esses minerais em outro acordo para Keir Starmer, do Reino Unido. Aqui Zelensky assume o papel de um cafetão, que aluga suas garotas várias vezes. O que é mais interessante para mim, e isso agora é uma iniciativa que parte de Washington, a proposta de colocar as usinas nucleares ucranianas sob supervisão americana, essa é uma proposta que vem da Casa Branca. E isso me chamou a atenção porque eu mesmo estive na usina nuclear de Zaporizhia, em Energo, e vivi isso lá. E foi isso que os responsáveis locais também me disseram, que essa usina está sendo atacada pelo lado ucraniano, com drones, com granadas. E aqui você vê o perigo. O alvo não é apenas a usina em si, mas também as barras de combustível queimadas armazenadas ao redor da usina, que, se a radioatividade for liberada, podem causar grande destruição. E esta é a tentativa de matar vários coelhos com uma cajadada só. Por um lado, as usinas nucleares ucranianas também valem dinheiro de verdade para os americanos. O valor chega a bilhões. Em segundo lugar, com o controle americano sobre as usinas, pode-se impedir que os ultranacionalistas e extremistas de direita construam uma bomba suja com resíduos radioativos e prejudiquem o processo de paz. E isso é um caminho viável para Moscou, porque os russos em Energo também querem tranquilidade em relação aos ataques ucranianos. E aqui você vê em que nível esses acordos são feitos. Ali o jogo é duro e coisas desse tipo são colocadas na mesa, e por trás disso, claro, também há no time do Trump empresários muito duros, que sabem dessas coisas, que descobrem essas coisas e que apresentam isso ao presidente. Então os russos dizem, isso está no nosso nível, podemos aceitar. É um pôquer difícil na mesa de negociações e os europeus não conseguem acompanhar.
Muito interessante, Sr. Babb. O que acha do escândalo na Casa Branca entre Trump e Zelensky? Foi encenação ou Trump apenas deixou Zelensky na mão? Não, aqui colidiram publicamente duas narrativas, como se diz hoje em dia. E isso na forma de um show público. Nunca vi algo assim antes. Mas o jogo já começou na recepção em frente à Casa Branca. Lá Zelensky apareceu novamente de verde-oliva, de suéter, trazendo a narrativa da guerra, da luta. E Trump o recebeu de terno e imediatamente zombou de sua roupa. Olha só como eles se vestiram bem de novo. E isso significa que Trump insistiu que agora devemos usar o terno, essa é a roupa da diplomacia. Foi então que o jogo começou. E aí não se tratava apenas de narrativas para o público, mas também da tentativa dos europeus, dos ucranianos e dos democratas de enganar a administração Trump através do parágrafo 4 do Acordo de Matérias-Primas. Esse é o contexto. A questão central aqui era quem decide guerra e paz. Você mencionou casualmente que nunca tinha vivenciado algo assim. Como você descreveria os costumes de Donald Trump? Você já viu alguns presidentes irem e virem? Normalmente as coisas são alinhadas nos bastidores, no nível dos assessores, dos conselheiros de segurança e dos chefes de departamento. Quando os documentos estão prontos, aí as pessoas se reúnem. Talvez ainda se faça algum ajuste em um ou outro ponto. Depois, os líderes saem, sorriem para as câmeras e se cumprimentam. É assim que eu conheço. Nos bastidores se fala sobre pessoal, zonas de influência, possibilidades de desenvolvimento, dinheiro. Não foi o caso aqui, foi um confronto em pleno palco. Nesse sentido, foi uma encenação. Para mim, foi totalmente novo. Dá para fazer desse jeito. E aqui se vê a maneira como Trump faz política. Isso tem algo de atmosfera de salão, e ao redor da mesa redonda estão sentados os jogadores de pôquer, enquanto os outros ficam em volta observando. Quem tem as melhores cartas, e Trump realmente encenou isso. Ele sabia, é claro, dos acordos que Zelensky fez com os europeus e com os democratas. Era só olhar a sua agenda. Ele sabia que precisava deixá-lo esperando, e assim fez. O que caracteriza o fenômeno Donald Trump? Trump é apresentado como um magnata do setor imobiliário de Nova York, meio burro, mas ele não é nada disso. Quando você conversa com representantes da equipe do Trump, e meu amigo Robert H. Kirby está relativamente próximo disso, mas outros analistas geopolíticos também estão observando isso. Assim, ele tem a capacidade de reunir pessoas ao seu redor que o aconselham de forma inteligente. Uma reviravolta geopolítica desse tipo não é fácil de conseguir, nem mesmo para uma superpotência. E aqui ele realmente está no nível de Vladimir Putin, que também tem essa capacidade. A habilidade de ficar 4 horas e meia diante da imprensa nos fóruns de Valdai e discutir com especialistas e jornalistas sem bloco de notas ou lápis. Isso só é possível para alguém que tem ao seu redor assessores que preparam tudo para ele. Quem diz Vladimir Putin, leia isso hoje à noite para amanhã e resume os problemas para ele. E os líderes são fortes quando são apoiados por uma equipe forte. É Trump. Aqui também houve considerações geoestratégicas. A liderança trabalha em sintonia com o presidente. Marco Rubio, no site, reconhece o mundo multipolar. J.D. Vance destaca na Conferência de Segurança de Munique que o maior perigo não vem da Rússia, mas sim da restrição da liberdade de expressão na Europa. E todos olham uns para os outros constrangidos e reescrevem seus discursos durante a noite. Essa é a situação. Ou seja, a liderança americana certamente conversou sobre isso. E agora a pergunta é, o time do Trump vai conseguir se impor? Na disputa nos bastidores, no estado profundo contra aquelas forças que querem hibernar por 4 anos e esperam por um presidente democrata sucessor.
Sr. Bab, recentemente recebi o ex-jornalista Alexander Teske como convidado, que acabou de lançar o livro Inside Tagesschau. Assim surgiu o termo Ekel-Pikel, ligado a Donald Trump e opiniões indesejadas. Depois me incomodei muito por escolherem um termo tão forte. Porque eu acho que, justamente como jornalista, né, a gente precisa ter algo muito crítico, algo muito rebelde, abordar um tema sem preconceitos. Achei muito assustador que aqueles que moldam a opinião pública nos informem de maneira tão unilateral. Olhando para meus 40 anos na radiodifusão pública, não quero falar de espinhas de nojo nesse contexto, mas é claro,